pessoal? Então, cultura é a forma pela qual os seres humanos organizam a sua experiência por meio de símbolos. Apesar dessa definição inicial, as pessoas utilizam esse termo em uma variedade de contextos. Afinal, essa palavra se espalhou mundialmente, fazendo com que as pessoas deem diferentes significados para ela. Entenda mais sobre esse importante conceito. Conceito e significado de cultura. Apesar de haver diferentes definições do termo, o caráter simbólico da cultura está quase sempre presente, ou seja, os diversos aspectos da vida humana, as suas ações, conhecimentos, crenças ou costumes estão sempre ligados por símbolos. Significa dizer que existem elementos materiais, por exemplo, uma pintura, uma vestimenta, o sol, e os elementos imateriais, a memória, o parentesco, a religião, que são interligados e organizam a nossa experiência no mundo. Em outras palavras, não existem ações humanas em um vácuo cultural. O que vestimos, pensamos, falamos ou comemos está sempre conectado com algo maior que nós mesmos. Isso é a cultura. A origem do termo. A princípio, essa palavra vem do alemão Kultur. Nessa época, na França e Inglaterra, eram nações dominantes e, portanto, a Alemanha era considerada atrasada. Assim, a elite alemã adotava comportamentos afrancesados como um sinal de refinamento. Entretanto, Herder criticou essa postura. Os alemães deveriam valorizar a sua própria cultura, que era um modo de ser único de seu povo. Portanto, a cultura surge em partes como uma forma de contestar as influências de uma nação externa e dominante. Esse fenômeno ainda pode ser observado nos dias atuais. Assim, a cultura aparece também como um posicionamento anti-imperialista. Cultura na antropologia. A cultura é um dos conceitos mais importantes para a antropologia. Inicialmente, esse termo era tratado como um catálogo de espécies. Cada sociedade possuía seu modo de vida distinto, uma língua, uma religião, uma arte. Contudo, esse sentimento do conceito foi se mostrando rígido demais para compreender a real diversidade humana. Conforme as pesquisas antropológicas avançaram, foi confirmado como não é possível verificar uma cultura homogênea e única em uma sociedade. Desse modo, o caráter simbólico da cultura se mostrou mais relevante para ser analisado. Autores como Claude Lévi-Strauss, Clifford Geertz, Marshall Sahlins e Manuela Carneiro da Cunha mostram as diferentes formas de pensar essa questão. Cultura na sociologia. Max Weber, um dos principais autores da sociologia clássica, é uma referência para os estudos de sociologia da cultura. Conforme o autor, seres humanos são animais presos às teias de significado que eles próprios teceram. Sendo assim, os estudiosos devem analisar e interpretar os sentidos dos comportamentos humanos. Nessa direção, muitos estudos sociológicos estudam fenômenos como o do consumo, a juventude e as chamadas subculturas. Cultura como identidade. Frequentemente, a cultura é sinônimo de identidade. Isso ocorre em casos como o da Kultur de Herder, ou seja, de afirmação do modo de vida de seu povo em contraposição ao que é considerado dominante. Logo, nesse sentido, a cultura é um motivo de orgulho e de autoestima para o grupo. É o caso, por exemplo, da cultura surda, da cultura negra e também das culturas indígenas. Todas elas visam ir em contramão de atitudes discriminatórias que visam apagar as diferenças. Vejamos agora a cultura como discriminação. Ao contrário, o termo também pode servir como uma forma de discriminação. Frequentemente essa palavra é sinônimo de civilização ou de refinamento,
Por exemplo, quando se diz que o indivíduo tem cultura ou que é culto. Nessa perspectiva, tudo que não é erudito ou civilizado não é considerado cultura e é desprezado. No entanto, trata-se de uma visão inadequada, já que tudo que envolve a humanidade tem relação com expressões culturais. Características. Cultura simbólica é a principal distinção do fenômeno cultural, pois diz respeito à capacidade humana de representar, substituir ou conectar elementos e experiências. Cultura plural. Não existe uma única, mas diversas expressões culturais em toda a humanidade, não sendo nenhuma delas melhores ou piores em comparação. Cultura transmitida e compartilhada. As práticas culturais são transmitidas por muitas gerações, podendo perdurar até por milênios. Não é determinada pela espécie. A cultura não pode ser explicada apenas por fatores biológicos ligados à espécie humana. Ao contrário, ela possui histórias próprias. Tipos e exemplos de cultura. A seguir, foram listados alguns exemplos de cultura bastante comuns. No entanto, é necessário lembrar que algumas dessas conceituações são inadequadas porque expressam uma discriminação ou juízo de valor sobre elas. Entenda mais. Cultura erudita. Exemplo de cultura erudita: um concerto musical. Quando designamos uma expressão cultural como erudita, frequentemente há um juízo de valor positivo sobre ela. Em outras palavras, considera-se essa cultura como refinada, culta, científica e sofisticada, enquanto outras são desmerecidas. Exemplos: cultura erudita, teatro, pintura acadêmica e gastronomia gourmet. Cultura popular. Exemplo de cultura popular: pintura de Sérgio Vidal. Em contrapartida, a cultura popular designa a arte produzida nas classes menos abastadas. Atualmente, sabe-se que essas produções culturais são tão complexas e ricas quanto as ditas eruditas, e essa própria dicotomia pode ser repensada. Exemplos: carnaval, samba, folclore, catolicismo popular e comidas típicas. Agora vejamos a cultura de massa. Exemplo de cultura de massa: futebol. É comum ouvirmos falar a respeito de uma cultura de massa. Esse é um termo que começou com os autores da escola de Frankfurt. Como expressões artísticas se tornaram mercadoria na indústria cultural. Entretanto, essa denominação guarda alguns preconceitos sobre o que é comercializado e torna-se muito consumido. Exemplos: futebol, pop, astrologia, Coca-Cola e McDonald's. A essa altura, já deve ser possível notar como esse assunto é amplo e envolve muitos sentidos. De fato, pessoas utilizam a noção de cultura de forma muito diversa e é preciso entender a importância de cada uso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no meu canal e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um abraço, beijo para vocês.